para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti, perto de ti. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos no 2º domingo da nossa caminhada de tempo da Quaresma. Tempo da Quaresma que começamos na quarta-feira de cinzas e ao longo de 5 domingos nós vamos meditar sobre esse caminho que a igreja nos propõe de mudança de vida. Mas não é uma mudança simples. A palavra de Deus nos propõe uma mudança radical. Mudar radicalmente é mudar primeiro dentro do coração. E a partir do coração ir mudando as práticas, e a partir do coração ir de novo nos colocando no caminho certo. É por isso que quando a gente vê uma placa numa estrada escrito assim, conversão à direita, conversão à esquerda, o
que significa aquilo para quem está dirigindo? Significa que precisa voltar lá onde errou e fazer o caminho certo. O sentido de conversão é isso. Não é mudar a partir de agora, mas reconhecer que lá atrás eu fiz alguma coisa que me desviou do caminho. E aos poucos ir entrando nesse processo e nessa mudança de vida. Por isso que as leituras de hoje nos convidam a refletir sobre a nossa conversão a Deus. Vamos olhar as leituras que nos foram propostas hoje. Primeira leitura, livro do Gênesis, o capítulo 5. O capítulo 15. O livro do Gênesis nos apresenta muitas tradições, muitas lendas, muitos mitos, que traz indicações sobre a vida daquelas comunidades, daquelas clãs que eram nômades, ou seja, que não tinham lugar fixo, que ficavam perambulando pela Palestina. Mas também traz algumas reflexões teológicas com o intuito de apresentar ao povo de Israel um modelo de fé, um modelo de vida, um modelo de adoração. E muitas dessas clãs, que nós conhecemos 3 tribos importantes, que era a de Abraão, a de Isaac e a de Jacó, essas tribos tinham um grande sonho, que era a esperança de encontrar uma terra que fosse fértil, uma terra que eles pudessem trabalhar na terra, uma terra que fosse bem irrigada. E junto com esse sonho de possuir uma terra, eles também tinham o sonho de possuir uma família grande, uma família numerosa, uma família forte, uma família que fosse capaz de perpetuar a memória da tribo, uma família que fosse capaz de vencer os inimigos. E a primeira leitura de hoje nos coloca nesse contexto. Um pouco antes desse trecho que nós lemos, nós encontramos Abraão indo até Deus e se lamentando com Deus, se lamentando que a sua vida estava chegando ao fim e ele não ia deixar ninguém como herdeiro, ele não tinha filho. E existia 1500 anos antes de Cristo, existia um documento que falava assim: se por acaso você não tem um herdeiro, você precisa adotar como filho um dos seus escravos, para que o escravo lhe dê uma sepultura digna quando você morrer. E em troca, você deixa tudo para ele. Então Abraão estava pensando que ele participaria desse fim. Então Deus responde a Abraão lhe dando uma garantia, lhe dando uma descendência numerosa. Versículo 5 da nossa primeira leitura. O Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: olha para o céu, conta as estrelas se você for capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. E o versículo 6 diz que Abraão acreditou, mesmo estando velho, mesmo estando no final da vida, mesmo tendo dedicado toda a sua vida ao projeto de Deus, Abraão acreditou. Versículo 6, e Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Portanto, Abraão foi firme no seu propósito, Abraão foi leal, Abraão acreditou plenamente. É por isso que a fé de Abraão lhe rendeu uma descendência. E para que não ficasse dúvida nenhuma, nós temos a conclusão desse diálogo de Deus com Abraão, nesse misterioso rito que descreve essa primeira leitura, que sela totalmente a aliança entre Deus e Abraão. Então, diante dessa primeira leitura, meus irmãos, nós somos convidados a construir a nossa vida, a construir a nossa existência com a serenidade desse homem,
com a serenidade de Abraão. Um homem velho, um homem sem filhos, que seria muito natural que ele ficasse desapontado com Deus. Mas ele não ficou, ele confiou. Talvez seja isso que esteja faltando na nossa vida, confiança. Quando a gente confia em Deus, nós sabemos em quem nós vamos colocar as nossas forças. Quando a gente confia em Deus, nós não temos a coragem nem sequer de atentar contra a vida do outro. Talvez seja isso que esteja faltando nas nossas vidas, confiança. Talvez seja isso que esteja faltando nas nossas famílias, nos nossos filhos. E aqui eu ouso dizer, a falta de confiança em Deus, a falta de confiança nesse Deus que me deu a vida, nesse Deus que caminha comigo, faz com que eu me transforme no animal mais violento da face da terra. A falta de confiança em Deus me dá a liberdade de entrar numa escola e sair atirando em todo mundo. A falta de confiança em Deus me dá a liberdade de entrar numa mesquita, numa sinagoga e matar 48 pessoas. A confiança em Deus dessa sociedade, dessa humanidade está abalada. Porque nós buscamos pôr confiança numa série de outras coisas e vamos deixando Deus para trás. E nós sabemos que o inimigo, ele age exatamente no momento em que eu perco a minha confiança em Deus. E aí ele me apresenta uma série de outras coisas que aparentemente são boas, mas que vai me corroendo, que vai me transformando num animal violento, que vai fazendo com que eu perca a minha humanidade. Oh, meus irmãos, esse tempo de quaresma é tempo de nós olharmos para a nossa vida e perceber ali, será que a minha confiança em Deus não está abalada? E se estiver, é hora de olhar por exemplo de Abraão. Gastou toda a sua vida se entregando ao projeto de Deus. E no finalzinho da sua vida, Deus veio com a bênção. A tua descendência será numerosa. Se você conseguir contar essas estrelas do céu, será como elas. A nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 3. Essa carta de São Paulo aos Filipenses, ela foi escrita mais ou menos 52, 53 anos depois de Cristo. E foi escrita no momento em que São Paulo estava preso. Preso porque por onde São Paulo passava, ele sempre arrumava alguma confusão. O temperamento de Paulo era explosivo. Paulo não suportava ver nenhum tipo de injustiça. E o temperamento dele fez com que ele fosse para a prisão. Não só uma vez, mas várias vezes. Quem fez o estudo dos Atos dos Apóstolos pôde perceber quantas vezes São Paulo foi preso. E foi preso porque não suportava ver nenhum tipo de injustiça. Não suportava ver aqueles que professavam a fé em Deus e aos poucos ir se afastando e se contaminando por outras denominações. Então São Paulo sempre arrumava as suas confusões que acabavam resultando num bem para todo mundo. E quando ele escreve para essa comunidade de Filipos, os filipenses, ele está preso e da prisão ele achava que não ia sair nunca mais. Se nós pegarmos a nossa Bíblia e voltar um pouquinho, lá em Filipenses 1, de 20 até 21, nós vamos ver que Paulo da prisão, ele diz o seguinte: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Que Cristo, mais cedo ou mais tarde, ele vai morrer por Cristo. E se ele morrer por Cristo hoje, seria lucro, porque ele tinha certeza absoluta que ele ia para o céu, porque ele cumpriu toda a sua missão.
Agora, se ele demorasse um pouco mais para morrer, seria por Cristo, porque ele aproveitaria o tempo que Deus tinha concedido a ele para poder falar mais de Cristo para as pessoas. Por isso, viver é Cristo e morrer é lucro. E aí, agora, ele aproveita também para fazer um alerta para a comunidade nessa segunda leitura. Não é à toa que ele diz: sede meus imitadores. Ou seja, gastem as suas vidas por Cristo. Faça com que Cristo seja tudo em todos. Mas por que é que Paulo está dizendo isso para a comunidade da prisão, sendo que ele podia ter dito mais uma série de coisas? A comunidade de Filipos estava passando por uma crise muito grande. A comunidade de Filipos, os filipenses, era formado por dois tipos de pessoas. Era formado por judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que haviam feito opção por Jesus através da pregação de Paulo, deixaram o judaísmo e começaram a ser cristãos. E havia um grupo que não tinha religião nenhuma, que eles chamavam de pagãos, ou que cultuava deuses que não tinha nada a ver com o Deus de Cristo. E esse grupo também se encantou com a pregação de Paulo e foi viver na comunidade de Filipos. E aí começou a confusão. Os judeus, que eram ortodoxos demais, começaram a acusar os pagãos, dizendo assim: para ser cristão, primeiro você precisa ser judeu, depois você vai ser cristão. Ou seja, primeiro você vem observar as leis, primeiro você vem cumprir todas as normas do judaísmo, e aí sim você pode ser cristão. E aí Paulo vem dizer: isso é mentira. Não é cumprimento de regras que vai me levar para o céu, não. Não é cumprindo regras que não produzem nada que vai me fazer uma pessoa melhor. Vai me fazer uma pessoa ritualista. Mas eu posso cumprir regras a vida toda, desde o meu batizado até o último dia da minha vida, que eu posso afirmar com toda certeza: ninguém vai para o céu por cumprir regras. São Paulo está dizendo: Cristo precisa ser o parâmetro absoluto para a nossa vida. Para mim, viver é Cristo. Portanto, é preciso deixar que Cristo haja na minha vida. É preciso fazer da minha vida uma vida semelhante à dele. Como é que foi a vida de Cristo? Uma vida dedicada ao outro. Uma vida que foi um esvaziamento total, se entregou totalmente pelo outro. Assim deve ser a nossa vida. Eu preciso viver nesse mundo com os pés nesse mundo, mas com o coração lá no céu, porque é de lá que vem a força que alimenta a minha caminhada nesse mundo. Por isso, a confiança. Se eu não confio, com muita facilidade eu fico pelo caminho. Se eu não confio, eu vou perdendo as minhas forças, e eu não sei onde abastecer essas forças. Eu digo sempre para as crianças da catequese: a nossa vida é assim. É como se fosse no dia do nosso batismo, nós recebêssemos um tanque cheio de gasolina. Esse tanque não vai fazer com que o carro da minha vida percorra toda a extensão da minha existência. Vai chegar um momento que eu preciso parar num posto de gasolina e abastecer o meu carro de novo. A nossa vida é assim. Nós precisamos nos abastecer sempre da graça de Deus. Nós precisamos nos abastecer da misericórdia de Deus. Senão, quando acabar a gasolina, o nosso carro para. E carro parado não serve para nada. Cristão parado não serve para nada. E essa gasolina faz com que o carro vai estando em movimento. E aí em movimento a gente lembra sopro. Sopro a gente lembra espírito. Espírito a gente lembra aquilo que anima, aquilo que faz com que a comunidade se movimente. Por isso tem a palavra pneu. Pneu, aquilo que é cheio do sopro, que faz com que algo se movimente. São Paulo está convidando os cristãos de Filipe a encher dessa confiança, a ser imitador dele, que mesmo diante de toda a tribulação,
ele não fraquejou, ele se manteve firme, mesmo sendo preso, ele se manteve firme. Então, diante de tudo isso, nós temos dois caminhos para seguir: o caminho dos judeus ortodoxos e o caminho de Paulo. Lembrando que um só é o caminho autêntico, aquele que me faz caminhar dia a dia, lutando para que o meu coração seja semelhante ao coração de Jesus. E por fim a gente olha o evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho de São Lucas, o capítulo 9. Nos relata, ou o trecho que nós lemos, que há uma revelação de Jesus como Filho amado de Deus. Aliás, gente, nós podemos pegar a nossa Bíblia e dizer assim: alguém traduziu que Jesus era o Filho amado de Deus. Jesus pode ter não sido o Filho amado de Deus. Tem muita gente que interpreta a Bíblia de qualquer forma e acaba fazendo com que a túnica de Cristo seja rasgada em 1000 pedaços. Então, para que não fique nenhuma dúvida, Deus revela Jesus como Filho amado 5 vezes dentro da Sagrada Escritura. A primeira vez é no dia do batismo de Jesus. O Espírito desce em forma de pomba e diz: esse é meu Filho amado. A segunda vez é quando Jesus é crucificado: esse é o meu Filho amado. A terceira vez, quando Jesus ressuscita. A quarta vez, quando Jesus sobe ao céu. E a quinta vez, quando Jesus se transfigura: esse é o meu Filho amado, escutai. Deus está dizendo, escutando Jesus, nós estamos escutando Ele próprio. Escutando Jesus, nós estamos construindo a nossa vida em cima dessa rocha. E aí os discípulos presenciam aquela situação, momento em que Jesus se transfigura, que fica brilhante, fica branco. E aí eles não têm mais vontade de descer lá de cima. Tanto é verdade que Pedro fala para Jesus: ô Senhor, vamos construir aqui 3 barraquinhas e a gente fica por aqui mesmo. Aí no evangelho não está a barraquinha, né? Eu que inventei agora, mas está 3 tendas, que é a mesma coisa. Vamos construir 3 tendas e a gente fica por aqui. Ou seja, nós não precisamos descer lá embaixo e encontrar de novo todos os problemas da nossa vida. Se aqui em cima está bom, por que é que a gente não fica aqui? É isso que acontece muitas vezes quando nós participamos de um grupo de oração. Quando a gente participa de uma missa bem celebrada, a gente tem a tentação de querer ficar por aqui. A gente tem a tentação de não querer sair daqui e ir lá fora e enfrentar todos os problemas de novo. E aí a voz vem dizer: esse é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E o que é que Jesus nos diz, gente? Depois que Jesus ressuscita, qual é a primeira ordem de Jesus aos discípulos? Ide pelo mundo inteiro e a todos pregai o Evangelho. Portanto, não é para ficar parado. Cristão não pode se conformar e estar num lugar que é bom, num lugar que é agradável, num lugar que é confortável. Cristão verdadeiro é aquele que vai pelo mundo, testemunha o Evangelho, anuncia o Evangelho. E aí entra a segunda parte: anunciar o Evangelho, gente, não é colocar uma Bíblia debaixo do braço e sair domingo de porta em porta incomodando todo mundo. Isso é muito fácil fazer. Anunciar o Evangelho na perspectiva de Jesus é fazer com que a minha vida seja a Bíblia que o outro consiga ler. Ou seja, é o meu testemunho de vida que vai mudar o mundo, não é a minha insistência batendo na porta, levando o santinho. É a minha vida comprometida com Jesus que vai fazer com que o mundo seja melhor. Porque senão não passa apenas de um ritual. Eu vou lá, dou o santinho, eu vou lá,
bater na porta, falar da minha religião. Mas e a vivência dessa religião? Meu coração pode ser um coração duro, meu coração pode ser um coração rancoroso, o meu coração pode ficar tramando as piores coisas contra os outros. Ah, mas eu vou na missa todo domingo. Agora a resposta fica com vocês. Missa todo domingo garante o céu? Quando a minha vida não está comprometida com Jesus? Não passa de um ritual vazio, que eu fico contando as horas, o padre já está falando demais, já está na hora de ir embora preparar o almoço. E o espaço aqui não fica um lugar bom. E aí Deus vem dizer, escutai o que ele diz. Meu Deus do céu, tem tanta gente assim por aí, com os olhos voltados para o céu, mas muito indiferente ao sofrimento do outro. Às vezes o outro que sofre está debaixo do mesmo telhado. Às vezes o outro que sofre divide a mesma cama comigo. É o meu esposo, é a minha esposa. Mas os meus olhos estão tão voltados para cima que eu não sou capaz de perceber que tem gente sofrendo do meu lado. E aí, Karl Marx, que fundou o marxismo, ele dizia assim: religião é o ópio do povo. O que é o ópio? Senão uma droga, algo que anestesia. E ela pode se transformar sim numa droga na nossa vida, se nós não formos capazes de viver o amor. Religião para nós cristãos precisa ser compromisso com Deus, e esse compromisso com Deus, ele é traduzido em amor ao próximo. Essa é a verdadeira religião. Portanto, meus irmãos, não vamos dar munição para que os marxistas nos chamem de bitolados. Não vamos dar munição para que os marxistas nos chamem de anestesiados por uma religião. Vamos fazer da nossa vida aquilo que Jesus pede. A nossa experiência com Ele precisa nos fazer melhor. Então eu convido todos vocês, nesse tempo da quaresma, que quando entrarem na igreja, façam a visita ao Santíssimo, depois pare um pouquinho diante da cruz e perceba a grande dor que esse homem sofreu para nos colocar no caminho certo. E as dores da minha vida, elas não podem me impedir de ser como ele. As dores da minha vida não podem me impedir ou não podem me transformar numa pessoa amargurada, numa pessoa com o coração ressentido, com o coração duro. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.